Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui fazer o conselho semanal para o signo de Áries. A gente vai estar tratando aí da terceira semana de julho e primeiro a gente vai fazer uma tiragem geral e depois de aspectos afetivos. Vamos lá? Signo de Áries, terceira semana de julho. Muito bem, muito obrigada. Vamos ver qual que vão ser os conselhos para essa semana. Escolhas. Interessante. Olha, vou colocar aqui as cartinhas mais para o campo de visão de vocês. Aqui a gente vê uma simbologia muito interessante, né? Dos enamorados com o diabo. Aqui a gente vê que os elementos dessas cartas são muito parecidos. E isso me faz ter aqui uma ideia de interpretação muito forte, que é o seguinte: a carta dos enamorados, principalmente numa tiragem geral, ela fala da importância de decisões assertivas. Então, essa semana pode ser que na parte profissional ou na parte financeira você precise tomar decisões bem pensadas, bem direcionadas. É como se fosse uma flecha que você precisa acertar o alvo, tá? Então, os enamorados, ele fala justamente disso, de surgimento de situações em que você vai precisar determinar, você vai precisar seguir uma escolha, direcionar para uma escolha. Como que a gente sabe que a gente está tomando a melhor escolha? Primeiro, ela tem que estar aí voltada para aquilo que a gente tem como propósito. É algo que eu falo bastante, mas assim, se a gente se guiar para aspectos morais, a gente não sabe necessariamente se a gente está tomando uma boa escolha. Se a gente se guiar por a opinião dos outros, também pode ser o que é bom para o outro, mas não é bom para a gente, né? Então, uma boa escolha a gente toma para aquilo que é a nossa verdade, aquilo que a gente tem como missão e como propósito. Então, os enamorados, toda a simbologia e essa carta quer muito dizer que tem momentos na nossa vida que a gente fica em um impasse e a gente precisa escolher baseado naquilo que a gente tem como missão, né? Aquilo que a gente acredita como verdade. Mas só que logo em seguida, a gente vê uma carta muito forte, que é a carta do diabo, que fala justamente das decisões que caem no ego. Olha como são muito parecidas. Aqui é uma carta muito clara, né, com cores muito claras, e aqui a gente já cai para uma carta mais obscura, né, de aprisionamento. Aqui não tem correntes, né, aqui a gente já vê correntes, a gente já vê toda uma situação, todo um arquétipo, toda uma simbologia que traz aí um aprisionamento. E o que seria esse aprisionamento? O ego. Então, quando a gente toma decisões não voltadas para o nosso propósito, não voltadas para um coletivo, não voltadas para o bem comum, a gente cai para o ego, tá? E não necessariamente aquilo que a gente tem que decidir tem que ser, se anular para só fazer bem aos outros, mas aquilo que a gente faz bem para nós, se a gente faz bem para o outro também, se a gente... por exemplo, eu estou fazendo esses vídeos, mas se eu fizer só por fazer, não fizer para que a imagem seja boa para vocês, o áudio seja bom, eu estarei fazendo só para mim, então a mensagem não adianta de nada, né? Então, isso pode se tratar de algo muito maior, aquelas decisões que você vai tomar essa semana, que o universo vai exigir para você, tomar um pouco de alerta com o ego, tá? E o ego pode envolver aí a possessividade, os ciúmes, a ganância, tá bom? É tudo que é muito voltado pro eu. E aqui eu vejo um desfecho que é o seguinte: talvez seja justamente essa superação, tá? Você superando essas correntes do ego, você superando aí as decisões que não estão voltadas para você, mas voltadas para o coletivo, você consiga enfrentar uma batalha, você consiga enfrentar uma situação. Então, vamos lá, pessoal. Eu acho que essa semana, o conselho que as cartas dão aqui é para que vocês tomem essas escolhas, essas decisões para o bem comum, tá? Para aquilo que você tem como propósito, para também favorecer e também agregar a sociedade, não só a si próprio, tá? Você tomando essa direção, você tomando, de repente, você precisa ir ajudar um amigo no trabalho, ou financeiramente você precisa se organizar melhor para ajudar a família, né? Coisas assim, coisas nesse sentido, cada um tem uma situação específica.
vai fazer com que você enfrente aí a semana com muito mais coragem e te traga uma sensação também de vitória, certo? Muito bacana. Cartas nunca são por acaso, né? Essa simbologia foi bem interessante. Vamos ver aqui do aspecto afetivo. Muito bem, arianos. Terceira semana de julho. Opa! Campo afetivo. Muito bem. Já na parte afetiva, aqui a gente já vê uma cartinha mensageira, tá? E aí a gente vê a temperança, cavaleiro de paus e a sacerdotisa. Bem interessante, porque aqui o cavaleiro de espadas fala de notícias muito rápidas. Então são trocas de mensagens, e-mails. Hoje em dia não tem mais carta, né? Mas assim, pode se tratar também de todo e qualquer tipo de comunicação, muito favorecida, muito rápida. Então, comunicação, hoje a gente está em um mundo globalizado, então todo tipo de comunicação instantânea também está muito favorecida. Então, se você precisa dialogar com alguém, essa semana está muito positivo para isso. Se você está aí esperando por mensagens, está muito positivo para que esse trajeto, esse caminho aconteça, tá? Que não tenha problemas no caminho. Se você está afim de movimento também, não só por essa carta, mas também está muito positivo. O que a gente precisa um pouco aqui é só, com toda essa velocidade que a gente vê aqui na configuração de cartas, ter um pouco de equilíbrio, tá? Às vezes as situações acontecendo tão rápido, as coisas chegando, né? Demandas chegando, mudanças chegando muito rápido, você precisa ter aí um pouco de equilíbrio, às vezes ter um tempinho para que você possa acessar a sua intuição. Esse aqui é o arquétipo, né? A simbologia, perdão, de você acessar a sua intuição, as suas emoções e ponderar elas, né? Então, olha só, aqui a gente vê muita velocidade, aqui a gente vê a paciência. Então, isso é um recadinho, um conselho muito importante para essa semana. Às vezes, os seus pensamentos estão muito rápidos, né? Às vezes, porque aqui é um naipe de mente, né? De pensamento. Às vezes, as coisas, você pensando, criando muitas ideias e expectativas muito rápido, é que fala, calma aí, espera um pouquinho, né? Porque a gente vê fluidez, de fato. A gente vê que essa semana, não só a comunicação, como as coisas acontecendo de uma forma mais tranquila, aquilo que eu falei das mensagens, né, que as mensagens não vão empacar essa semana, tá bem propício para isso. Cavaleiro de Paus também é uma carta de movimento, das coisas movimentando, das coisas chegando, das coisas fluindo, tá bom? Então, para isso, só não perder um pouco a mão, não tomar atitudes por rompantes, tá? Aqui dá muito esse recado. Toma cuidado com, às vezes, discussões, você colocar suas ideias de forma um pouco fervorosas aí, né? Tem um pouquinho de tranquilidade porque a configuração tá muito boa aqui. A sacerdotisa, ela também fala, olha só, tá vendo? É a mesma coisa, o acesso à intuição, né? Só que a sacerdotisa, ela tem aí muito uma pegada de o eu interior. Então, aqui fala muito de emoções, de estado de espírito mesmo, e aqui fala do seu eu interior, de você voltar para si, para entender determinadas situações. Então, às vezes você pode estar numa confusão, as coisas muito rápidas, as coisas muito, né? E aí você só precisa um pouquinho de calma, voltar aí um pouquinho para você, para entender e ter alguma resposta que você precisava em uma situação específica, tá bom? A carta da sacerdotisa, ela fala muito de volte-se para você mesmo, volte para si, que a resposta tá aí dentro. O que é que você tá perguntando essa semana, né? Qual é o questionamento na parte afetiva que você tem essa semana? Tá aí, ó, na sua intuição, tá bom? Nada empacado, nenhuma carta desafiadora, muito positivo. Só na parte geral aqui que a gente vê um cuidadinho maior com o ego, tá? Das escolhas, tá falando muito de escolhas aqui. Agora, vamos ver um conselho, uma cartinha de esclarecimento, né, de clarificação para esse jogo de Áries. Vamos lá, qual que vai ser um conselhinho, clarificação para essa leitura? Áries, terceira semana de julho. Muito obrigada, vamos ver aqui. Olha só, aqui a gente vê a cartinha do adiamento, a carta do 4 de espadas.
No deck tradicional, ela dá muita ideia, né, de você acalmar a mente, de você se tranquilizar, de você, após um período, né, de tormenta, que é o 3 de espadas, você pegar um período aí para descanso mental. Porque aqui, olha só que bonito, tudo isso que você está almejando, tudo aquilo que você está criando como expectativa, ou pelo menos essa carta fala, traz aí um recadinho para você pegar um tempo para criar suas expectativas, suas ideias, as suas idealizações, tá bom? Para que essa realidade aos poucos vai sendo tomada por essa. E aqui, ó, a gente vê até a pessoa tomando a forma das expectativas. Então, o que isso quer dizer? O que você pensa é o que você vive, né? A interpretação que você faz do mundo é a forma que você vive ele. Então, às vezes, tomar um pouquinho de cuidado aí com aquilo que te aprisiona, tá? Aquilo que não te leva a lugar nenhum, e você almejar aquilo que vai te florescer a vida, vai te trazer mais cores, né? E aqui, o mais importante que eu vejo, uma mensagem que se repete muito, é para você voltar para si. É para você ter aí nesse campo interno, né, na sua área interna, as respostas que você precisa ter para essa semana de situações que chegam aí e vão criar uma grande necessidade de escolhas. Tá bom, Ariano? Muito bacana. Se você gostou dessa leitura, não deixe de avaliar o vídeo e acompanhar as novidades do canal. Um forte abraço!